tiver marcas, esquece o que Jesus fez. Mas tem gente que quando olha para Marta, caramba, não era nem mais para mim estar vivo. Foi necessária a tempestade. Caramba, não era nem para mim andar mais. Foi necessária a tempestade. E eu sei que nós, como humanos, entender, Jefferson, a tempestade na nossa vida, filho, é muito difícil. Porque a gente quer obrigar a Jesus a entender assim: ó, eu sou teu filho. Eu estou fazendo tudo que o Senhor pede. Então eu não posso passar por nada. Ei, com Jesus não tem barganha. É Ele que faz, Ele que desfaz. Ele é o dono de tudo. E quando nós entendemos que se está doendo, mas Deus está no barco. Ei, o negócio está difícil, mas Deus está no barco. E Ele vai olhar para você e vai dizer, dentro do coração dele ainda tem temor, porque independente das situações que está passando, ele se arruma domingo e vai dizer assim, ó, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai a roda grande, entra dentro da pequena, vai fazer surpresa a quente aqui na terra. Mas da mesma forma que a tempestade, ela aparece de um dia para o outro, a solução também aparece, porque a Bíblia vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como se fosse o quê? Mentira. Mas, como a Chay falou aqui, estamos numa geração de uma ansiedade fora de série. Porque Deus eu quero, porque Deus faz, porque Deus eu quero, tem que ser agora, porque o Deus não fez, então hoje eu não vou para a igreja não, porque está acontecendo isso, eu orava 2 horas, agora só oro meia hora, porque não está adiantando mesmo nada não, porque vivemos por vista, não por fé. Agora é inadmissível discípulos que andam com Jesus o tempo todo. Quem é este que até o veio isso só provou que só andavam, mas não tinha intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de... Eu quero o quê? Porque quem tem intimidade com Jesus vai entender. Vai entender que a tempestade está vindo. Ei, eu sei que o meu Deus, a qualquer momento, Ele se levantará ao meu favor. O mestre vai se levantar. Então, a incredulidade, porque o significado espiritual na Bíblia, eu pesquisei aqui, de tempestade vai dizer assim, é um efeito natural ou sobrenatural da vontade, ou seja, permissão de Deus. Exemplo, na história de Jonas, a tempestade veio em decorrência de quê? Desobediência. Tem gente aqui que Jesus está permitindo passar pela tempestade porque é um processo, mas tem gente que está pegando a tempestade com as próprias mãos. Jesus está dizendo assim, é para mim, filho. Aí tem gente indo para cá, não vai para lá. Aí tem gente indo para cá. Ei, não faz isso. Tem gente fazendo. Ei, espera mais um pouquinho. Não tenho paciência. Estou dizendo isso comigo, começando comigo. Então, o que acontece? É um efeito sobrenatural da vontade e permissão de Deus. Querido, contra a palavra do nosso Deus, ninguém pode contender. Não tem quem possa contender. E o mais interessante nessa história toda é que quando ele diz, passemos para o outro lado, ele vai dizer com firmeza assim, olha, eu preciso ver quem é essas pessoas que estão me seguindo, essas pessoas que estão andando comigo. Aí ele se depara, aí ele vai falar assim, ó, falta fé, falta coragem, é tudo discípulo. Aí vai dizer assim, olha, é levita, mas é covarde. Ei, é pregador da palavra, mas é covarde. Ei, tem o dom da falácia, mas... Sabe por quê? Porque anda com Jesus, mas não conhece o Deus que serve. E eu coloquei aqui, muito engraçado, se a gente for olhar no Salmo 107, 29 e 32, vai dizer assim, olha, reduziu a tempestade em um sussurro e as ondas sossegaram. Diante da calmaria, eles se alegram. E Deus os guiou ao lugar, almejado. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor
leal e por suas maravilhas. Salmo 107 vai falar sobre a tempestade. Aí ele vai dizer que tem 3 tipos de tempestade. A tempestade que nós atraímos sobre as nossas vidas, que podemos usar Sansão como referência, podemos usar Jonas como referência. E a história vai dizer, temos história da terrível tempestade que assolou o navio, onde o profeta Jonas embarca para fugir de Deus. Tem a segunda tempestade, que nos leva a subir de nível. Aleluia! Qual é o nível que Deus quer? Qual é o nível? Tem alguém aqui que sem estudar? O Eric estava conversando comigo esses dias. Missionário, lá eles estão exigindo o quê? Uma faculdade. Por quê? Não quer subir de nível? Então tem que estudar. Tem que passar mesmo pelo aperto. Só que Deus está dizendo assim, olha, tem gente aqui para se apresentar, eu vou ter que tocar em um, eu vou ter que tocar em outro, eu vou ter que tocar na saúde. Glória! E Deus sabe aonde tocar em cada um aqui para se levantar. Gente, vocês viram aquele culto de ontem? Que maravilha! Verdade! Pessoas se apresentaram ao Senhor. Agora, se eu perguntar aqui, dos grupos de varões, quem não está passando por tempestades? Todo mundo está. Aí rapidinho todo mundo tem que levantar e tem que fazer. Sabe por quê? Foi o que já acabou de dizer. Ou faz, ou faz. Não tem jeito. Não tem escolha. Não adianta ficar chorando pelos cantos, murmurando e perguntando, se vitimizando, porque Deus não tem, comunhão com aquele que fica se vitimizando, mas porque eu estou assim, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Sabe por quê? Esse dia eu estava conversando com a Stephanie, todos nós, porque pegar esse microfone aqui e falar que você está ileso é mentira. Falei que Stephanie, a gente levanta e vai para a igreja e tem que profetizar que você vai vencer. Ei, Deus vai fazer. Aleluia! Mas muitas vezes não está acontecendo na nossa vida. Mas e daí? Deus te levantou como profeta. Não é a tempestade que está acontecendo na tua vida que vai te privar de dizer que Ele é Deus, que Ele está na tempestade, que Ele faz o mar se aquietar. Mas tem gente que a tempestade vem e se cala. Hoje eu não vou não. Tudo bem. A tempestade não vai mudar. A tendência é piorar. Sabe por quê? Porque quando fugimos da realidade, eu sempre falo isso, existe uma fila enorme, voltamos para o final da fila e temos que continuar. Tem gente aqui que já era para ter recebido vitória há muito tempo, não recebeu, sabe por quê? Porque Deus manda uma tempestade, manda 2, manda 3, e mesmo assim Ele não entende. Mas se você parar e conversar com Ele, vai falar assim, pô, você não tem noção das lutas que eu passo. Peraí, já se apresentou a Deus? Porque uma hora essa luta tem que passar. Uma hora essa tempestade tem que passar. Ei, Deus está nos chamando para um posicionamento diferenciado. Ei, adorar com tudo bem é fácil. Quero ver vir aqui e dizer assim, eu vou louvar a Deus hoje. E o coração está sangrando e está cantando aqui, ó. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Ou então vai cantar assim, ó. Vai passar. Aí Deus manda dizer assim, olha, eu quero que você vá até aquele irmão lá e diga para ele assim, olha, Deus é contigo, Ele vai fazer. Aleluia! Você vai se acovardar por quê? Porque na tua não está acontecendo, porque às vezes Deus ele vai te usar só como um canal para profetizar sobre a vida de alguém. Porque se for a hora daquela pessoa ser abençoada, você vai continuar na tempestade, mas vai ter que profetizar que alguém vai entrar na bonança. Porque tem gente que só abraça, tem gente que só se preocupa, só tem tempo para uma outra pessoa se a vida dela estiver tudo bem. Quantas das vezes eu falo com meu esposo lá, olha, hoje eu preciso chegar, sentar e ficar. Aí ele chega em casa e fala assim, mas o que foi aquilo que aconteceu? Eu falei, não sei. Aí Deus fala assim, levanta e fala para fulano, mas Jesus era eu que precisava. Ei, você só é um canal. Você só é um canal. Ei, mesmo na tua dor eu quero te usar. Mesmo na tua dor eu vou te usar. Mas Senhor, a minha casa está de cabeça para baixo. Mas eu vou te usar para dizer para o irmão que eu vou colocar a casa dele em ordem. Mas Senhor, meu filho está na estrada. Mas eu vou te usar para falar
filho daquele lugar. Aleluia. E você tem que ser um instrumento vivo para ele. E entender, querido, para não alongar mais, entender que a tempestade, ela tem um propósito lá na frente. Qual é o propósito? A Bíblia vai dizer que quando houve essa grande tempestade e eles, ficaram atemorizados, eles não imaginavam o que eles encontrariam do outro lado. Jesus simplesmente levou esses discípulos a passar por isso tudo, porque quando aquele barco se atracasse lá em Gadara, Jesus tinha um propósito lá. Porque não adianta querer atravessar ileso. Peraí. Meu filho hoje é liberto. Mas pergunta o testemunho dessa irmã. Olha, eu perdi noite de sono. Minha mãe. Olha, minha filha hoje é missionária. Aprontei tudo. E era joelho. Olha, meu esposo hoje é homem de Deus. Passava a noite toda acordado. Meu pai chegava lá, né, pai? Trocando as pernas, né, mãe? A gente precisa falar isso. Porque aí você pergunta assim, ó, a pessoa olha para você e vai falar assim, nossa, que bênção. A filha é missionária, o esposo é homem de Deus. Mas peraí, você viu quantas tempestades essa mulher passou? Verdade. Para ela chegar? Então Jesus está dizendo, na tempestade eu vou trabalhar, mas não vou te isentar. Agora eu, como ser humano, Érico, eu ia olhar para Deus e ia falar assim, Deus, a minha mãe a vida toda dedicou ao Senhor, se dedicou ao Senhor. Por que o Senhor faz isso com ela? Outro, 10 AVC transitório, 4 cateterismo. É a tempestade que tem que passar. A tempestade passava e ela lá no hospital, tinha alguém precisando ouvir falar a voz de Deus, então leva para o hospital. Você consegue entender que em tudo tem? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Mas irmão Elias está uma vez na igreja, mas ficou 14 dias entubado. Olha a tempestade aí. A tempestade trouxe ou não trouxe alguma coisa? Ensinou. Agora pergunta para o irmão Elias. Ei, irmão Elias, quer voltar? Não, porque deixou marcas. Então Deus está dizendo aqui, estou eu deixando marcas em algumas pessoas para não olhar mais para trás. Estou eu deixando algumas pessoas ser humilhadas mesmo, para entender amar. Entender o que é amar. Tenho eu deixado algumas pessoas passar por certas situações, porque eu estou forjando o caráter dela. E essa palavra, se você não quiser receber, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu vivi a minha vida há muito tempo dentro dessa palavra. Era tempestade atrás de tempestade, atrás de tempestade, atrás de tempestade. E ainda continuo. Porque Jesus diz assim, ei, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Enquanto está vivendo aqui, que ele não vai ser isento de nada. Por isso que só os valentes permanecem. Não adianta, porque se tiver covarde, volta. E tem um monte de covarde deixando Jesus, porque Jesus não fez o que ele quis. Porque Jesus não fez na hora que ele quis. Porque nós queremos andar no agir de Deus. Tem muita coisa para acontecer na minha vida, que às vezes eu questiono Jesus. Jesus, não vai fazer não? Aí parece que até ele fala assim, só porque está bestinha me perguntando, vou deixar mais um tempinho. Porque eu não chego nem atrasado, nem adiantado, eu chego na hora certa. Aleluia! Todo mundo aqui já tem uma história escrita pela mão do Senhor. A vitória de cada um aqui já está. Só que ele está forjando o caráter, para ver se você vai conseguir chegar lá ou não. Ei, mas está demorando muito. Você já se autoanalisou, você já se autoavaliou para ver o que de tanta tempestade na tua vida? Às vezes, como foi falado aqui, às vezes tem alguma coisa fora do lugar. Às vezes tem alguma brecha. Mas eu vivo na tempestade. Tem fechado as brechas? Tem fechado as brechas? Porque nós entendemos que quando ele diz passemos para o outro lado, ele tinha que levar pessoas o quê? Preparadas. Espera aí, eu vou levar esses discípulos, mas eu vou ter que forjar eles. Jesus lá descansando lá, o mar se levanta, o vento vem, que desespero. A Bíblia vai dizer que eles entraram em desespero. Mas Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus levanta e só faz assim, ó.
Mas aí ele descobriu com quem estava com ele. Aí, quando eles vão dizer quem é este, que até o vento e o mar obedece, eles vão entender que a grandeza de Jesus, eles achavam que conhecia, mas não conhecia. Igual Jó vai dizer, eu conhecia só o quê? Ouvi falar. Então tem gente aqui que Deus está permitindo passar por coisas para falar assim, olha, fulano de tal, Deus vai fazer na tua vida. Mas por que você diz que vai fazer na minha vida? Porque Ele já fez na minha. Aleluia! Fulano de tal, irmão, Deus tem poder para te curar. Por quê? Porque Ele já me curou. Ei, irmão, olha, Deus vai libertar a tua família. Se perguntaram para a missionária Inéia, mas missionária, o meu esposo bebe, sai de manhã, só volta à noite, os meus filhos estão indo para o pagode, para o baile funk, ela tem autonomia para falar. Ei, Deus pode libertar a tua família. Agora, se você não passa por nada, como é que você vai falar? Aí, para terminar, a Bíblia diz que o barco vai e atraca em Gadara. Aí você vê o propósito da tempestade. Jesus caminhando, entra dentro de um cemitério. Quem está lá? O endemoniado de quê? De Gadara. Peraí, em uma medicina, ninguém que já estudou o caso daquele homem conseguiu fazer alguma coisa para aquele homem. E Jesus foi lá, estendeu as mãos e todos os demônios foram embora. Jesus está caminhando no meio do caminho, ele está indo com os discípulos, tudo assustado. Quem é este? Que até o vento e o mar. Aleluia! Imagina os discípulos assim, olha, meu Deus, olha, eu até sabia que ele fazia, mas eu não imaginava que era com essa grandeza toda, não. Você viu? Ele mandou o mar se aquietar e o mar se aquietou. Aí eles estão caminhando e no meio do caminho Jesus para e uma mulher que sangrava a vida quase inteira e toca na orla de Jesus e ele fala, opa, peraí que alguém me tocou, saiu virtude de mim. E aquela mulher que estava há quantos anos? Quem sabe aqui? 12. 12. Mas vem cá, isso aconteceu antes ou depois da tempestade? Depois. Veio a tempestade, passaram por aquilo tudo. Quando chega em Gadara, Jesus lá faz os milagres acontecerem. Aí, no meio do caminho, ele está andando. Aí Jairo vem. Senhor, a minha filha está morta, está doente. E eu, calma aí. Vamos lá daqui a pouco. Tranquilo. Porque quem é desesperado somos nós. Peraí, mas a menina está enferma, está doente, está morta. Peraí, o que tem? Eu sou um Deus que ressuscito. Mas a mulher está 12 anos sangrando. Imagina a menina daquela mulher. Aquela mulher fraca. Ela tocou na minha ordem. Não precisa nem falar nada. Seja curada. Pronto. Consegue entender? Aí, ele está caminhando. A filha de Jairo está lá. E ele entra, tem um povo lá. E ele manda sair o povo. E ele entra e fala, Talita, cume, levanta-te. E o milagre acontece. O que eu quero dizer para você? Que o teu milagre pode estar em Gadara. Até você chegar no teu milagre, você vai passar por caminhos que de repente você não vai entender. Mas Jesus está falando assim, eu preciso forjar o teu caráter para ver se você pode chegar em Gadara. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. De repente você está pedindo pela cura de uma mãe, pela cura de um filho, por alguém. Deus é aquele que cura. Ei, de repente você está precisando de uma libertação para alguém. Ei, eu vou te dizer, Deus ainda liberta. Ei, a missionária é câncer, missionária é AIDS. Ei, Deus que cura câncer. Ei, é Deus que cura AIDS. Ei, mas não anda mais. É só ele falar que volta a andar. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Gente, você tem noção do que vento? Até o vento e o mar lhe obedecem. Uma palavra. Tem um hino que eu gosto muito que vai dizer assim, ó. Basta uma palavra de poder. Já escutou? Para um milagre acontecer. Tem gente que pensa que precisa muita coisa. Ei, quando for o tempo certo, ele vai falar e ele vai fazer. Olha, mas o juiz deu uma sentença de 10 anos. Pode dar até de 100.
palavra dele e as prisões se... Mas olha só, só tem um dia de vida. Ele vai lá e sobe fora. Ei, mas não tem um emprego. Ele toca naquele e faz abrir as portas para você. O telefone toca no outro dia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós estamos transferindo muitas das vezes nossos anseios para o homem. Impossível ele me dar esse trabalho. Impossível isso. Ele é dono de tudo. É dono de tudo. Você entendeu que ele é dono de tudo? Mas olha só, você não sabe quem é meu marido. Ei, quem fez o teu marido? Quem manda no teu marido? É Deus. Mas é meu filho, é muito rebelde. Ei, quem é dono da vida do teu filho? Mas a doença é muito grave, já pegou o corpo todo e já se espalhou. Ei, quem é o dono da vida? O interessante é você saber que enquanto nós só andarmos como discípulos e não entendermos a soberania do nosso Deus, vamos perecer. Porque quando você entender, você diz assim: olha, não estou entendendo nada, hein, Jesus? Porque eu falo assim, né, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou. Eu não estou entendendo nada. Está tudo de cabeça para baixo. Não estou entendendo nada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. Ei, você não precisa ver, você precisa crer. Aleluia! O que está faltando é fé. Se Jesus está te dizendo assim: eu vou fazer, creia. Está doendo? Vai. Ei, está sofrendo? Vai. Porque se aquela mulher, ela se vitimizasse e ficasse dentro de casa, esperando alguém lá se compadecer por causa do fluxo de sangue dela, ela ia morrer anêmica. Mulheres aqui sabem que uma cólica a gente não aguenta. É mentira? Aí você imagina uma mulher sangrando 12 anos. Gente, força aquela mulher não tinha. Força aquela mulher não tinha. Aí eu te pergunto: o teu caso é esse? Porque se o seu caso não é esse, você consegue andar, falar, Jesus não vai se compadecer não, hein? De papinho, mole não, porque ele não se compadece não. Ei, está podendo andar, está podendo falar? Então faça a obra do Senhor, porque quando aquela mulher se arrastou, porque a Bíblia não vai dizer que ela andou não, ela não tinha forças nem para andar, ela se arrastou. Ouviu falar que Jesus ia passar, pelo menos vão tocar. Sabe o que é isso? Atitude. Tem gente que quer bênção, mas não toma atitude. Ei, vem pregar aqui, não posso, mas quer bênção. Ei, vem dirigir isso aqui. Eu não sei, mas quer bênção. Jesus hoje está trazendo para você: ei, toma atitude, porque eu tenho compromisso com quem tem comigo. Eu faço para quem faz na minha obra. Ei, eu tenho parte com quem tem comigo. Não adianta que parado, frustrado, nada disso vai, comover o coração de Jesus. Nada disso, porque nem você fazendo tudo não vai comover, mas ele vai saber que você é merecedor, porque ele vai dizer: esforça-te, tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Eu quero te convidar a se colocar sobre os teus pés, e eu quero que você coloque a tua mão no teu coração. Eu queria adorar o Senhor com você aqui. Coloca a mão no teu coração. Você que entrou aqui e tem passado noites, dias, você que recebeu uma notícia que não foi muito agradável, você que tem vivido dias terríveis, olha, Jesus está no teu barco. Você que não tem aguentado mais e diz assim: Senhor, eu vou perecer. Ei, quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedece? E eu quero louvar o Senhor com você, porque eu amo no teu coração. E eu queria que você falasse para o Senhor nesse exato momento: qual é a tua tempestade? Nesse exato momento. Porque Jesus está dizendo assim: ei, da mesma forma que quando eu cheguei em Gadara, eu operei milagres que para os olhos humanos eram impossíveis, eu vou fazer o impossível na tua vida. Então eu quero que você cante comigo esse louvor com a mão no coração.
Porque ele fala tremendamente na minha alma. Vamos fazer um livro coral? Vamos lá? Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem. Pode ser mais alto. Se a tempestade me alcançar, tu és o quê? Meu abrigo. Escuta isso, canta. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. O quê? Me faz andar. Sabe o quê? Sobre as águas. Jesus está dizendo: eu vou fazer você andar sobre as águas. Diga: tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, meu louvor. Você que sabe, você pode encher o teu pulmão de ar agora e cantar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és o quê? quem me Ele guia. quem te guia. Se a tempestade, o quê? Me Tu alcançar, és. tu és Meu abrigo. se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as Você águas. está entendendo o poder que Deus tem? Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha E o que canção mais? e o meu louvor. Comece a falar com Deus aí.
O louvor ele vai dizer: Silma, me surpreende. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Eu quero te dizer nessa noite, independente do que você esteja vivenciando, só ande, só vai, porque tem propósito de Deus nessa dor. Tem propósito de Deus naquela confusão lá dentro da tua casa. Ele tem propósito de Deus naquelas coisas que estão soprando, naquele vento que está soprando lá. Ele tem propósito de Deus pra gente aqui. Tem um hino que vai dizer: respira. Se não der pra cantar, não é assim? Se não der pra orar, mas só não pare de respirar. Então ele vai dizer assim: arrasta. Mas a missionária está exagerando. Não, porque tem gente que entra aqui arrastado. Porque se fosse pela força dele mesmo, se fosse pela força dela mesmo, nem conseguiria estar aqui. Jesus está dizendo assim: é necessário se esforçar mais um pouquinho para obter a vitória. Mas Jesus, eu só posso ir até aqui. Então não peça algo maior, porque quem faz pouco recebe pouco. Porque o povo quer fazer pouco, quer receber muito. Ei, se quer receber coisa grande, se lance. Jesus está dizendo aqui: olha, eu estou à procura de quem venha mergulhar. Para de querer molhar só o calcanhar. Jesus, aleluia, eu já botei o pé, eu quero que mergulhe. Jesus está falando: desperta tu que dorme. Sabe por quê? Porque senão só vai ficar rodando no deserto reclamando. Jesus manda dizer isso. Que tem gente aqui que está rodando, nada acontece. Mas tem a ousadia de dizer assim: não é possível que as coisas para mim não aconteçam. Não é possível que... Ei, Jesus está falando assim: ei, olha para dentro de si. Será que está preparado para o que está pedindo? Porque tem gente aqui que está pedindo, mas ainda